A paz do Senhor Jesus, a igreja. Amém. Glória a Deus. Peço que os irmãos, por gentileza, abram suas Bíblias no livro de 1 Samuel, capítulo de número 25. 1 Samuel, capítulo de número 25. Enquanto os irmãos vão abrindo, deixa eu só aqui, como não poderia deixar de passar, mas para aqueles que ainda não adquiriram, eu trouxe aí alguns exemplares ainda comigo, no livro Enganjado com a Verdade. Graças a Deus, esse mês de setembro, nós estivemos participando de uma série de aulas sobre missões, em algumas turmas, e Deus tem respondido, agraciado, alegrado nosso coração com testemunhos daqueles que têm lido o livro. Então, se você desejar, depois nos procure no final, Engajado com a Verdade, um livro que eu trato sobre grandes problemas dos dias atuais, como secularismo na sociedade, secularismo religioso, a era da pós-verdade e a era digital. Pois, irmãos, me procurem no final. 1 Samuel, capítulo de número 25, leiamos todos juntos. Os irmãos acompanhem, perdão. Os irmãos acompanhem e eu lerei esse capítulo do número 25. Faleceu Samuel e todos os filhos de Israel se ajuntaram e o prantearam e o sepultaram na sua casa em Ramá. Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã, e havia um homem Maom que tinha as suas possessões no Carmelo, e era esse homem muito poderoso, e tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. E era o nome desse homem Nabal, e o nome de sua mulher Abigail, e era mulher de bom entendimento e formosa, porém o homem era duro e maligno nas obras, e era da casa de Calebe. E ouviu Davi no deserto que Nabal tosqueava as suas ovelhas, enviou Davi 10 jovens, e disse aos jovens: subi ao Carmelo, indo a Nabal, perguntar-lhe meu nome como está. E assim direis àquele próspero: paz tenhas, e que a tua casa tenha paz, e tudo quanto tens tenha paz. Agora, pois, tenho ouvido que tens tosqueadores, ora os pastores que tens estiveram conosco, agravo nenhum lhes fizemos, nem coisa alguma lhes faltou, todos os dias em que estiveram no Carmelo. Pergunta aos teus jovens, e eles te dirão, e estes jovens, pois, achem graça aos teus olhos, porque viemos em bom dia. Dá, pois, a teus servos e a Davi teu filho, que achares a mão. Chegando, pois, os jovens de Davi, e tendo falado a Nabal todas aquelas palavras, em nome de Davi se calaram. E Nabal respondeu aos criados de Davi, e disse: quem é Davi, quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje, e cada um foge a seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão, e a minha água, e a carne das minhas reses, que degolei para os meus tosqueadores, eu daria a homens que eu não sei de onde vêm? Então os jovens de Davi se tornaram para o seu caminho, e voltaram e vieram, e lhe anunciaram tudo, conforme todas estas palavras, pelo que Davi disse aos seus homens: cada um cinja a tua espada, e cada um cingiu a sua espada. Cingiu também a Davi a sua, e subiram após Davi uns 400 homens, 200 ficaram com a bagagem. Porém, um dentre os jovens o anunciou a Abigail, mulher de Nabal, dizendo: eis que Davi enviou mensageiros desde o deserto a saudar o nosso amo, porém ele se lançou a eles. Todavia, aqueles homens têm nos sido muito bons, e nunca fomos agravados deles, e nada nos faltou em todos os dias que conversamos com eles, quando estávamos no campo. De muro em redor nos serviram, assim de dia como de noite, todos os dias que andamos com eles, apacentando as ovelhas. Olha, pois, agora e vê o que hás de fazer, porque já de todo determinado está o mal contra o nosso amo e contra toda a sua casa, e ele é um tal filho de Belial, que não há quem lhe possa falar. Então Abigail se apressou e tomou 200 pães e 2 odres de vinho, e 5 ovelhas guisadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas, 200 pastas de figos passados, e os pôs sobre jumentos. E disse aos seus jovens: ide adiante de mim, eis que vos seguirei de perto. Isso, porém, não declarou a seu marido Nabal. E sucedeu que, andando ela montada num jumento, desceu pelo encoberto do monte, e eis que Davi e os seus homens lhe vinham ao encontro, encontrou-se com eles. E disse Davi: na verdade, em vão tenho guardado tudo quanto tem. Este tem no deserto, e nada lhe faltou de tudo quanto tem.
e ele me pagou mal por bem. Assim faça Deus aos inimigos de Davi, e outros tantos, se eu deixar até amanhã de tudo que tem, mesmo até um menino. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se e desceu do jumento, prostrou-se com o seu rosto diante de Davi e se inclinou à terra. Lançou-se aos seus pés e disse: Ah, Senhor meu, minha seja a transgressão. Deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos, e ouve as palavras da tua serva. Meu senhor, agora não faça este homem de Belial, a saber, Nabal, impressão no seu coração, porque tal é ele qual é o seu nome. Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele, e eu, tua serva, não vi os jovens de meu senhor que enviaste. Agora, pois, meu senhor, vive o Senhor e vive a tua alma, que o Senhor te impediu de vires com sangue, de que a tua mão te salvasse, e agora tais quais Nabal sejam os teus inimigos e os que procuram mal contra o meu senhor. E agora esta é a bênção que trouxe a tua serva e meu senhor, desse aos jovens que andam após as pisadas de meu senhor. Perdoa, pois, a tua serva esta transgressão, porque certamente fará o Senhor casa firme a meu senhor, porque meu senhor guerreia as guerras do Senhor, e não se tem achado mal em ti por todos os teus dias. Levantando-se algum homem que te perseguir, e para procurar a tua morte, então a vida de meu senhor será atada no feixe dos que vivem com o Senhor, teu Deus. Porém a vida dos teus inimigos se arrojará ao longe, como do meio do côncavo de uma funda. E há de ser que, usando o Senhor com o meu Senhor, conforme tudo bem que já tem dito de ti, te tiver estabelecido chefe sobre Israel, então meu Senhor não te será por tropeço, nem por pesar no coração o sangue que sem causa derramaste, nem tampouco haver-se salvado meu Senhor a si mesmo. E quando o Senhor fizer bem ao meu Senhor, lembra-te então da tua serva. Então Davi disse a Abigail: bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendito o teu conselho, bendita tu, que hoje me estorvaste de vir com sangue e de que a minha mão me salvasse. Porque na verdade vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu que te fizesse mal. E se tu não te apressaras e me não vieras ao encontro, não ficaria Nabal até a luz da manhã, nem mesmo um menino. Então Davi tomou a sua mão que tinha trazido e lhe disse: sobe em paz à tua casa, vês aqui que tenho dado ouvidos à tua voz e tenho aceitado a tua face. Vindo Abigail a Nabal, eis que tinha em sua casa um banquete, como banquete de rei. O coração de Nabal estava alegre nele, e já muito embriagado, pelo que não lhe deu a entender palavra alguma, pequena nem grande, até a luz da manhã. Sucedeu, pois, que pela manhã, havendo já saído de Nabal vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas palavras, e se amorteceu nele o seu coração, e ficou ele como pedra. E aconteceu que, passados quase 10 dias, feriu o Senhor a Nabal, e este morreu. E ouvindo Davi que Nabal morrera, disse: bendito seja o Senhor, que pleiteou o pleito da minha afronta da mão de Nabal, e deteve a seu servo do mal, fazendo o Senhor tornar mal sobre Nabal, sobre a sua cabeça. E mandou Davi falar a Abigail para tomá-la por sua mulher. Vindo, pois, os criados de Davi a Abigail no Carmelo, lhe falaram, dizendo: Davi nos tem mandado a ti para te tomar por sua mulher. Então ela se levantou e se inclinou com o rosto em terra e disse: eis aqui a tua serva servirá de criada para lavar os pés dos criados de meu senhor. E Abigail se apressou, se levantou, montou num jumento com as suas 5 moças, que seguiam as suas pisadas, e ela seguiu os mensageiros de Davi, e foi sua mulher. E a igreja pode dar glória ao Senhor, pode se assentar, louvando e adorando o nome do nosso Senhor Jesus. Aleluia. A história do capítulo de número 25 de Samuel, ela é uma história completa, e qualquer corte em relação a essa história, a história ela fica totalmente incompleta. É um capítulo grande, mas é um capítulo que mostra que no decorrer da caminhada de Davi em direção a assumir o trono de Israel, ele precisou se defrontar com circunstâncias tais que desafiavam a própria conduta, a piedade e a sabedoria de Davi. Por vezes, quando nós estamos na nossa caminhada cristã, nos encontramos da mesma forma. Às vezes nós estamos caminhando, procurando caminhar de forma correta, procurando caminhar de forma justa, procurando caminhar na presença do Senhor o tempo todo, mas quantas e quantas vezes nós não somos confrontados com afrontas, com desafios, somos afrontados com injustiça,
somos afrontados com injúria que realmente testam a nossa paciência. E nós praticamente ali, em determinados momentos, podemos sair, como dizemos, sair da graça e acabar tomando atitudes que não são atitudes sábias. E são atitudes que vêm prejudicar o nosso caráter. Na história que nós lemos aqui, em 1 Samuel 25, mostra que a sabedoria, ela traz paz em meio ao caos. Por esses dias eu tenho dedicado a estudar e a ler algumas coisas a respeito, sempre me atualizando, em relação ao contexto que nós vivemos nesse mundo. Nós, hoje, cristãos, e aí pensando exatamente no contexto que nós estamos inseridos hoje, no Brasil inteiro, nós estamos o tempo todo no desafio, numa tensão muito grande, em relação aos princípios cristãos e aos valores cristãos que nós defendemos, que são importantíssimos para nós e que todo tempo eles são desafiados, somos confrontados. E aí, quando diante de uma situação dessa, às vezes alguns podem até pensar assim, não, diante de uma situação dentro do trabalho, diante de uma situação dentro da escola, da universidade, enfim, entre colegas, você pode às vezes pensar, não, eu vou tentar entender um pouco sobre o que seriam essas ideologias. E às vezes nós pensamos assim, não, eu vou tentar pisar aqui em ovos para não ofender ninguém. E a resposta sempre é, não tente fazer isso. Porque quando você tenta fazer isso, você se submete a uma loucura, a um caos, que é o que esse mundo está. A história de 1 Samuel 25 fala de um homem que o seu próprio nome era loucura, era necessidade, era Nabal. Um homem louco, um homem insano, um homem que era desprezível, um homem que desprezava os outros, um homem que era conhecido por ser ingrato, um homem que era conhecido por ser violento, e que Davi tentou em determinado momento cooperar, ser generoso com ele, esperando que ele retribuísse com generosidade, e não foi isso que aconteceu. A história aqui acontece, o princípio do capítulo de número 25, ele começa falando a respeito da morte de Samuel, e uma viagem que Davi empreende, indo até o deserto de Parã, e depois retornando para a região do Monte Carmelo, mais ou menos no sopé do Monte Carmelo, no início, bem no início da cadeia de montanhas conhecida ali como Carmelo. E essa viagem de Davi, de peregrinação, é uma viagem que Davi está fazendo fugindo de Saul. No capítulo de número 24 de 1 Samuel, nós temos uma das cenas em que Davi está fugindo de Saul, e quando Saul encontra Davi, no início do capítulo de número 24 de 1 Samuel, Davi está no deserto de En-Gedi. Davi está no deserto de En-Gedi, acompanhado já dos seus valentes, aqueles que foram se encontrar com Davi na caverna de Adulão. O deserto de En-Gedi em Israel é conhecido como um oásis em meio a um deserto. É um local de repouso, é um local de refrigério. Mas nesse local de repouso, nesse local de refrigério, Davi sofre ali naquele momento uma perseguição de Saul. E aí dentro daquele contexto, Davi precisa fugir. Davi começa a peregrinar, e a Bíblia diz que ele vai para o deserto de Parã. A distância entre En-Gedi, só para nós termos uma ideia, a distância entre En-Gedi e o deserto de Parã são de aproximadamente 200 quilômetros. 200 quilômetros de peregrinação, 200 quilômetros de caminhada. Do deserto de Parã, que fica na região da Arábia, fora de Israel, já na região do Sinai, da península do Sinai, daquela região ali do deserto de Parã, até onde Davi agora vai se encontrar, são mais aproximadamente 200 quilômetros, 200 a 250 quilômetros de peregrinação. Isso no meio do deserto, isso no meio da seca, no meio da escassez. E aqueles homens ali estão seguindo Davi, fiéis a Davi. Quando eles chegam nessa parte, ali no Carmelo, ao sopé do Monte Carmelo, na região do Carmelo, Davi e seus homens encontram um grupo de pastores que estão reunidos tosquiando as ovelhas. É época de tosquia das ovelhas. E quando eles vão se informar,
com aquele povo, com aqueles pastores. Ele descobre que aqueles pastores pertencem, aquelas ovelhas são de propriedade de um homem. O nome desse homem é Nabal, um homem que vivia em Maom, que era também ali naquela região, a região oeste de Israel, beirando ali já o Mediterrâneo. Era de Maom esse homem era Nabal. Davi, já tendo recrutado seus valentes, ele vai trabalhar de forma gratuita, mostrando, a primeira coisa que eu queria trazer aqui, a sabedoria de Davi em meio ao deserto, mostrando que em meio à escassez, em meio à luta de Davi ali naquele deserto, Davi, ele sabe aproveitar uma oportunidade, e Davi, ele mostra a sua sabedoria ao longo da sua história, não apenas buscando oportunidades para se beneficiar. Davi, ao longo da sua história, aqui é mais um caso, também buscava oportunidades de servir. E Davi aqui, ele está em primeiro lugar servindo aos pastores de Nabal, sem interesse. Eu vou proteger, vou guardar os pastores de Nabal. Eu não sei quanto tempo durou essa tosquia, não sei exatamente qual foi o tempo em que Davi serviu ali, mas ele serviu em meio ao deserto. A primeira lição que nós aprendemos aqui nessa história é que em meio ao deserto, em meio a situações adversas que nós possamos estar passando, nós não podemos perder jamais a sabedoria e a prudência. De acordo com Provérbios, se eu não me engano, Provérbios capítulo número 10, versículo número 5, o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. O princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Davi temia a Deus. Eu me lembro que, dentre os materiais que nós mexemos, do saudoso pastor Antônio Gilberto, tinha uma frase, o pastor Antônio Gilberto colocava sempre nas contracapas, no verso, na verdade, da capa dos livros, ele colocava algumas notas, alguns insights que ele tinha. A gente tem alguns aqui, de alguns livros que nós mexemos dele, e aí num dos livros eu encontrei uma frase, e essa frase ele dizia o seguinte: Saul tentou matar Davi, mas não pôde, porque não temia a Deus. Davi poderia ter matado Saul, mas não matou, porque temia a Deus. Davi era um homem de sabedoria, porque ele temia a Deus em primeiro lugar. Ele tinha temor verdadeiro a Deus. E é dentro desse temor a Deus, dessa sabedoria, que ele sabe agir em meio ao deserto. Em meio à escassez, ele utilizou aquilo que ele tinha, que eram homens valentes, que ele havia treinado, que ele estava treinando para guardarem aqueles pastores. Logo em seguida, então, nós temos aqui na narrativa de Samuel 25, o contraste claro que vai guiar todo o capítulo. Davi está nessa situação, mas ele está na situação protegendo, servindo a um homem conhecido como Nabal. E aqui o narrador bíblico, inspirado pelo Espírito Santo, ele já faz um destaque entre sabedoria e loucura ou imprudência, a partir de dois personagens. E esses personagens são Nabal e Abigail. Diz o texto bíblico que Nabal era um homem duro e maligno, ou seja, ele era guiado pelo mal e ele era duro. Duro significa que ele era cruel, ele era violento, ele era impetuoso. Nabal era terrível, mas ele era casado com uma mulher que era de bom entendimento e era formosa. O bom entendimento aqui mostra que Abigail, ela era uma mulher inteligente, uma mulher sábia. E a formosura aqui, na Bíblia, a gente vai acompanhando isso na Bíblia, a formosura ela não se refere apenas à questão exterior, à aparência exterior de uma pessoa, mas ela era toda formosa. Ou seja, o interior dela, o coração dela era formoso. E isso resplandecia no semblante dela, que era formoso. Uma mulher inteligente e formosa, mas casada com um homem violento, cruel
e maligno que era Nabal. O contraste entre a sabedoria e a imprudência nesse texto. E o texto, ele continua dizendo que Davi, depois daquele tempo, e aí nós não sabemos exatamente qual é o tempo que ficou, mas depois daquele tempo, Davi envia os seus jovens que estavam acompanhando ele, jovens que estavam na mesma luta que ele, e manda esses jovens até Nabal. E olha só o que diz o versículo de número 6. E assim direis àquele próspero: paz tenhas, e a que a tua casa tenha paz, e que tudo que tens tenha paz. Na nossa versão Almeida Corrigida está: e assim direis àquele próspero. Mas no sentido original, o que Davi está dizendo é o nosso famoso tenha paz e prosperidade. Ou seja, Davi, na verdade, está mostrando um desejo para que ele continue sendo um homem próspero, para que ele continue tendo paz, para que ele consiga prosseguir e crescer cada vez mais. É um homem generoso, que está mostrando essa generosidade para Nabal. E nisso ele envia então os seus servos, para que se encontrem com Nabal, com uma palavra amiga, com uma palavra generosa, e que pedem a Nabal qualquer coisa que ele tenha, para aliviar esse exército que está caminhando com Davi há dias no deserto. Aleluia. Uma coisa que às vezes nós falamos, aprendemos, ouvimos nessas questões de inteligência, networking, inteligência emocional, networking, etc. A gente ouve muito seja interessante antes de ser interesseiro. Porque tem muita gente que chega a nós cheio de interesse, mas que não tem nada. Ou seja, não ofertou nada, não entregou nada, não ajudou em nada, mas já vem com interesse. Davi mostra a sua sabedoria, mostrando que ele não é assim. E quando Davi, agora na segunda parte desse texto, ele vai enfrentar a loucura de Nabal, vai reagir, melhor dizendo, à loucura de Nabal, ele reage a essa loucura de Nabal, não porque Nabal tivesse negado, na minha visão, naquilo que eu entendi, naquilo que eu estudei, não é por causa de Nabal ter negado a ele alguma coisa, mas porque Nabal, ele desprezou a pessoa de Davi. E aí nós fazemos a pergunta, porque já mostrando claramente como é que esse texto ele aponta em vários momentos para Cristo. Quando Nabal pergunta na segunda parte, na sua loucura, quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? E no final do versículo 11, de onde vem? Isso aqui não faz lembrar o Senhor Jesus? A quem também desprezaram fazendo as mesmas perguntas? Quem é ele? Ele é filho de quem? Falaram para Jesus certa vez, não é esse Jesus? O filho do carpinteiro? E não foi Natanael que perguntou, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Aleluia. Existe um segredo muito importante nas Escrituras que a gente nunca pode ignorar. É o segredo da gratidão. Se você quer receber bênção dos céus, se você quer ver a provisão na sua vida, aprenda a ser grato. O contrário da gratidão é o desprezo. O contrário da gratidão é demonstrado por esse desprezo. Seja quem é, eu não reconheço ele, eu não sei quem ele é, eu desprezo aquilo que ele fez por mim. Não faça isso. Nós temos um caso clássico nas Escrituras, que percorre as Escrituras inteiras até o Novo Testamento, que é o caso de Esaú. Esaú é claramente o melhor caso de ingratidão e desprezo que nós temos na Bíblia. A história do desprezo de Esaú começa lá no caso do prato das lentilhas. Não sei se vocês se lembram disso. Quando ele, Jacó, espertamente prepara ali aquela sopa, aquele caldo de lentilhas, e quando chega Esaú cheio de fome,
Jacó, ele pergunta para Esaú sobre a bênção de Esaú. Ele diz: eu te ofereço esse prato de lentilhas, mas se você me vender a primogenitura. E Esaú pergunta: para que me serve a primogenitura agora? Ou seja, o que ele fez? Desprezou a sua primogenitura. Posteriormente, nós vamos ver casos como, por exemplo, o profeta, o único profeta no Novo Testamento que se dirige totalmente para Edom, o profeta Obadias, que é o menor livro, inclusive, do Antigo Testamento. E Obadias deixa claro que o grande pecado de Esaú foi que Esaú desprezou a bênção, e o seu povo também ao desprezar o seu irmão. Quando Judá foi levado para o cativeiro, os descendentes de Esaú, não apenas eles lamentaram, eles desprezaram, mas eles riram e cooperaram com quem estava agora lutando contra o seu próprio irmão. No Novo Testamento, só 3 casos aqui, a gente teria muito mais na Bíblia, mas no Novo Testamento nós temos mais um caso, e o caso é o caso de Herodes. Herodes, para quem não sabe, ele era um idumeu. Por ser idumeu, ele era descendente de Esaú. Ele agora está, assim, por razões históricas, ele está naquela posição de um rei na Galileia. E todas as atitudes de Herodes para com Jesus foram de desprezo. Herodes o Grande, o pai, mandou matar as crianças, querendo eliminar o rei de Israel. Herodes o filho, nós temos da crucificação de Jesus, onde ele fica zombando de Jesus, pedindo um sinal. Como Jesus não dá nada, ele começa a rir e começa a zombar de Jesus. Desprezo pelas bênçãos. Jamais sejamos alguém que tenha desprezo por aquilo que Deus já nos concedeu. O que a Bíblia aqui está nos ensinando é que Nabal, ele já havia recebido a bênção, ele já havia sido abençoado. Quantos de nós, às vezes, não nos pegamos nessa situação de já termos sido abençoados, do Senhor já nos ter concedido maravilhas, do Senhor já nos ter, enfim, prosperado a nossa vida, e às vezes a gente só está olhando o amanhã, só esperando que Deus ainda pode fazer, mas Deus já fez. Sejamos gratos hoje, aprendamos a agradecer ao Senhor hoje por aquilo que Ele já tem feito em nós. Na loucura de Nabal, Nabal despreza Davi. Nabal diz que ele não daria o seu pão, não daria a sua água, e não daria a carne dos seus reses, a carne do seu gado, que ele havia degolado para poder oferecer a Davi. Ele não faz isso. Davi, então, ele toma uma atitude que, em meio à sabedoria, e todos nós estamos diante desse risco, de manter uma vida correta o tempo todo. Mas às vezes o insulto, ele é tão grande que faz com que a gente perca o equilíbrio. E Davi, que anteriormente mostrou a sua sabedoria, aproveitando as oportunidades que Deus estava lhe dando, nesse momento, Davi é um homem que ele enche-se de ira, e ele manda todos pegarem na espada, porque ele estava pronto a matar todos na casa de Nabal. Aleluia. Mas Deus sempre envia o livramento. Deus é tão maravilhoso, Ele é tão misericordioso conosco, que mesmo nessas situações tão difíceis e adversas, que às vezes a gente está correndo o risco de cair, que a gente não percebe diante da nossa ira, diante da circunstância, que a gente está caminhando para um caminho mau, mas Deus, Ele é tão misericordioso, Ele é tão amoroso para conosco, que Ele envia o escape, alguém para confrontar, para parar, para frear-nos. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esteja atento à voz do Espírito Santo, esteja atento àqueles que Deus se levanta para segurarmos às vezes diante dessas situações, porque olha só o que acontece na casa de Nabal. O texto apresenta um personagem anônimo, que a gente só se lembra de Nabal e de Abigail, mas o texto apresenta alguém anônimo. Esse anônimo é um servo, um jovem de Nabal, que quando vê a situação, ele não é alguém que falou com Nabal, mas é alguém que estava diante de Nabal e ouviu todo o discurso, e ouviu o pedido. E diante daquela situação,
o que ele vai fazer? Ele vai direto a Abigail. Aleluia, glória a Deus. A sabedoria desse servo de Nabal é demonstrada quando ele chega a Abigail, e ele fala algo aqui que é maravilhoso, um segredo, que às vezes passa desapercebido. Todavia, versículo 15, aqueles homens têm nos sido muito bons, e nunca fomos agravados deles, e nada nos faltou em todos os dias que conversamos com eles. A importância de nós mantermos um relacionamento com pessoas sábias é crucial nos momentos de instabilidade emocional, de instabilidade, de afronta. Será que você tem tido relacionamento com pessoas sábias? Note que às vezes as pessoas sábias não significa que elas são perfeitas. Às vezes elas falham. Davi estava prestes a cometer uma falha gravíssima, mas ainda assim era sábio. E ele passou o tempo e diz: nós conversamos. É relacionamento, é aprendizado. Às vezes nós estamos perdendo tempo gastando conversa, gastando distração nas redes sociais, na internet, às vezes nos comunicando com pessoas que não são sábias, e nos perdemos em meio a esses relacionamentos que não nos edificam, que não nos enriquecem. E no momento em que precisamos ter sabedoria para agir, que sabedoria terá? Que sabedoria nós teremos? Se tudo com que nós nos alimentamos era exatamente aquilo que era desprezível, aquilo que era fútil, aquilo que era vão. Ele está dizendo: nós conversamos com eles. Eles não apenas nos protegeram, nós não apenas fomos guardados por eles, eles não apenas foram homens bons para nós, mas nós passamos tempo com eles. E se isso é importante com pessoas sábias, imagine aquele que é o dono de toda a sabedoria. Pois muitas vezes nós estamos perdendo muito tempo com muita coisa aqui na terra, e Deus, Ele quer passar tempo conosco. O apóstolo Tiago, na sua epístola, irmão de Jesus, na epístola de Tiago, ele declara que aquele que deseja ter sabedoria, peça a Deus, que nos dá sabedoria, e Ele não nos envergonha, ou seja, Ele não lança em rosto. Ele vai te dar a sabedoria, a capacidade, a prudência para poder agir. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Passe tempo com Deus. Quanto tempo nós temos gastado nas nossas orações? Quanto tempo nós temos gastado com a leitura da palavra, com meditação bíblica? Quanto tempo nós temos investido em estudo bíblico? Às vezes, quanto tempo? Amanhã mesmo, já vou aproveitar, inclusive aqui a deixa. Amanhã começa a nova turma do seminário também, tá? Só avisando aí, 7 de outubro, amanhã. Quantas vezes nós estamos gastando tempo com tantas outras coisas e nós não investimos às vezes no estudo, num compartilhamento, numa comunhão, numa sala de aula, aprendendo de verdade a Bíblia de forma profunda, para termos sabedoria para agir? Quantos? E às vezes nós percebemos no dia a dia pessoas com coisas simples que poderiam ser resolvidas de forma simples, mas porque essa pessoa ela não construiu um relacionamento com Deus e não manteve comunhão com pessoas sábias, essa pessoa não sabe como agir. Eu e você não podemos ser assim. Eu e você não podemos ser assim. Não podemos agir dessa forma. Não podemos. Amanhã, durante essa semana, pode se levantar alguma coisa no trabalho, porque nenhum de nós estamos livres de passar por isso, ou alguma coisa, uma afronta na faculdade. E como é que você vai agir? Depende do tempo de relacionamento que você tem com Deus. Depende do tempo de relacionamento que você tem com Deus. Eles conversavam. E eles conversavam quando estávamos no campo. Mas aquela hora aquele homem diz para a sua senhora, Abigail, uma mulher que inclusive chama a atenção, porque mostra o texto que ela não era apenas uma mulher sábia, mas era uma mulher que treinava seus servos a serem sábios.
ela treinava os seus servos a serem sábios, ou seja, ela fazia discípulos. Abigail fazia discípulos. Abigail, ela treinava, ela preparava os seus servos. Aqueles que estavam mais próximos dela, ela estava preparando. A igreja cresce quando nós também estamos ensinando, discipulando um irmão. Todos aqueles, de um lado, o servo que se submete a ouvir, a conversar e aprender, e de outro lado também nós devemos estar dispostos a ensinar. É um cooperando com o outro, um ajudando o outro. Imagine nessa situação de Abigail, que ninguém cresce sozinho. Imagine a situação de Abigail, se Abigail ela fosse sábia do jeito que ela era, mas ela não tivesse ensinado ninguém, não tivesse discipulado ninguém, não tivesse treinado ninguém, como é que ela ia resolver a situação? Imagine que ela tivesse deixado todos apenas ouvindo aquilo que Nabal falava, apenas aquilo que Nabal falava. Isso aqui tem uma aplicação prática para a nossa casa, inclusive. Quantos de nós, pais, estamos gastando tempo discipulando e treinando os nossos filhos para os desafios desse mundo? Ou quantos estão terceirizando essa educação dos filhos para a escola, ou estão terceirizando para a igreja? E muitas das vezes nessa terceirização para a igreja ou para a escola, é a escola que ganha, e não a igreja, que só vem às vezes no domingo, de manhã, de repente para a noite, ou para a parte da manhã. Não terceirize, assuma a sua responsabilidade, treine os seus filhos, treine eles. Veja, essa semana inclusive, já vou caminhando para a conclusão, mas essa semana eu estive com a família lá em Cabo Frio, atendendo uma das turmas, esse mês inteiro dando aula para várias turmas de missões, e aí lá em Cabo Frio a gente aproveitou para visitar a família, e a gente levou as crianças, Azaf e os primos dele, no parquinho lá, de diversões lá em Cabo Frio. E aí inventamos de ir na barca, né? Inventamos de ir na barca, eu, Azaf queria ir, então vamos nós dois, aquela barca, né? Que se vai, sobe. E aí fui eu, o Azaf, aí o primo dele também queria ir, o Lucas, então fomos nós três. Lá, eu sentei no meio, né? Lá na primeiro assento, para não ficar uma coisa muito, muito radical. Eu pensando, não vai ficar muito radical não. E aí, estão os três ali. E aquele negócio, eu comecei a ficar tenso, logo de início, né? Não, tranquilo, fazia muito tempo que eu não ia nesse brinquedo. Então, começou legal e tal. Daqui a pouco eu percebi que os dois eram pequenos demais para poder alcançar as barras. Aí eu comecei a ficar desesperado. Aí os dois vão cair. E agora? E aí eu fiquei segurando o Azaf aqui com o braço, tentando esticar aqui para o outro, para o Lucas segurando. Só que o Lucas era maior. Lucas, bota o pé aí nesse ferro. Segura. E aí foi, começou aí. Daqui a pouco, quando o negócio ficou meio íngreme, o Azaf me solta. Ele ali, ó. O Azaf me solta quando o negócio ficou íngreme assim. Em nome de Jesus, está repreendido. Eu não sabia se eu ria, se eu gritava ali. Mas esse é o Azaf. Ele soube ali aplicar. Estava no momento dele de susto, né? Em relação ali à adrenalina. E ele soltou na hora. Em nome de Jesus, está repreendido. E a gente ali brincando. Treine os seus filhos. Treine os seus filhos. Graças a Deus a gente tem conduzido. Não é a forma perfeita? Não é perfeito. Mas é um esforço de assumir a sua responsabilidade. Porque quem dá a educação e traz a visão de mundo para os seus filhos somos nós. Mas continuando, a sabedoria de Abigail, então nessa história ela é revelada a partir do versículo de número 18. Abigail, ela toma uma atitude prática, ela toma uma atitude muito objetiva, ela vai, se apressa, e a Bíblia deixa isso muito claro, que ela se apressa, ou seja, ela não deixa o dia passar, ela não deixa a hora passar, ela não se acovarda, ela toma uma atitude certeira, e ela é muito objetiva naquilo que ela faz. Pega isso, pega aquilo, ela tem servos que estão com ela, e ela assume a responsabilidade de ir
ao encontro de Davi. Precisamos de pessoas com coragem na igreja. E essa coragem, essa ousadia também é dada pelo Espírito Santo de Deus em nós. Abigail podia ter mandado outros, era um homem com espada, homens com espadas, homens em fúria, homens com ira, e ela é uma mulher. Mas ela tem essa coragem e ousadia dada pelo Espírito Santo de Deus. E ela vai ao encontro de Davi. E quando ela chega ao encontro de Davi, e Davi certo que ele queria matar a todos, aí a Bíblia traz a maior lição que nós temos aqui para as nossas vidas hoje. No versículo 23, diz que Abigail apressou-se, prostrou-se, inclinou-se à terra, lançou-se aos pés de Davi, reconheceu a transgressão, como tomou essa transgressão que o seu marido havia feito, como se fosse dela própria, minha seja a transgressão. E no versículo 28 ela pede perdão. Na prática não era ela que tinha cometido nada de errado, mas a Bíblia deixa esse exemplo em dois outros casos. A oração de Neemias e a oração de Daniel. Daniel, quando ele está orando, Daniel diz: Senhor, perdoa os nossos pecados. Ele se reconhece como pecador. Daniel não era um homem pecador, ele não havia cometido pecado, mas ele assume a responsabilidade para ele. Perdoa os pecados da nação, e ele pede para ele. Neemias faz a mesma coisa depois, e aqui Abigail está fazendo a mesma coisa para a casa dela. Aleluia. Se nós queremos alcançar o favor de Deus, aprenda a se humilhar diante de Deus. A mesma epístola de Tiago fala sobre isso, que a amizade do mundo faz com que a gente sempre deseje apenas aquilo que agrada aos nossos deleites, apenas aquilo que agrada o nosso ego, e às vezes fica orando e não recebe por quê? Porque é só para isso. Mas o mesmo texto lá em Tiago diz que se nós queremos realmente algo de Deus, precisamos nos humilhar diante dele, descer diante dele, reconhecer que nós somos pecadores diante dele. Só alcança o favor de Deus e a graça do Senhor quem reconhece que é pecador diante de Deus, sem se humilhar, sem reconhecer os nossos pecados. Não há como alcançar nada do Senhor, nada. E Abigail reconhece, e ela diz: o pecado é meu, a transgressão caia sobre mim, perdoa Davi. E hoje nós pedimos ao Senhor: perdoa-nos, Senhor, pelos nossos pecados, perdoa-nos, Senhor, quando nós às vezes preferimos mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus. Perdoa-nos, Senhor, quantas vezes nós perdemos a cabeça diante dessas circunstâncias difíceis. Perdoa-nos, Senhor. Abigail pede perdão diante de Davi. E Abigail reconhece a autoridade de Davi. Diferente do seu marido, Abigail declara de forma muito clara que ela sabia que Davi havia sido chamado por Deus, que Davi havia sido escolhido por Deus para uma grande obra, que era o reinado em Israel. Davi aqui, até agora, ele só havia recebido a unção de Samuel, e por enquanto ainda era uma promessa. Somente no livro de 2 Samuel que nós teremos as duas unções de Davi, a unção de Davi em Judá e a unção de Davi em Hebrom, no sul e no norte. Só em 2 Samuel, aqui, Davi só recebeu uma promessa, e Abigail reconhece essa promessa. Por quê? Porque a sabedoria está ligada ao temor do Senhor, e ela reconhece isso porque ela reconhece Deus na vida de Davi. E olha só a resposta que Davi então concede a Abigail. Davi vai responder para Abigail dizendo o seguinte, no versículo de número 35: então Davi tomou da sua mão o que tinha trazido e lhe disse: sobe em paz à tua casa, vês aqui que tenho dado ouvidos à tua voz e tenho aceitado a tua face. Sobe em paz, tenho ouvido a tua voz, tenho aceitado a tua face, ou seja, tenho atendido o teu pedido.
Davi entrega a bênção para Abigail, uma vez que Abigail reconheceu a autoridade de Davi, a autoridade de Deus em Davi. Uma vez que ela se humilhou e ela voltou para casa com a vitória. Hoje Deus está falando a mesma coisa para todos nós. Todos que estamos nos humilhando diante dele, reconhecendo que nós somos pecadores, reconhecemos que nós precisamos de Jesus Cristo e que aquele sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário não pode ser desprezado, não pode ser ignorado, que nós precisamos ser gratos ao Senhor e nos arrependermos todos os dias. E quando nós reconhecemos isso, a resposta de Deus para nós ainda é a mesma: vai em paz para a tua casa, a tua casa terá paz, a tua família viverá em paz, os teus filhos terão paz, aleluia, no teu trabalho tu terás paz, vai, sobe em paz, aleluia. E Deus também fala: hoje eu ouvi a oração que você fez neste lugar, eu tenho ouvido as tuas orações não têm sido em vão, as tuas orações têm subido aos céus, aleluia. Quando nós tomamos essa atitude de humilhação, é o próprio Senhor, aleluia, que batalha as nossas guerras, que guerreia as nossas guerras. Eu tenho aceitado a tua face, aleluia. O Senhor responde a tua oração nesta noite. Creia nisso em nome de Jesus. E agora o texto conclui com a devassidão de Nabal. Uma das razões pelas quais, o que eu falei no início, às vezes a gente está nesse mundo cheio de princípios errados, ideologias, etc. E às vezes a gente quer tentar entender alguma coisa. Sei lá, às vezes está dentro do trabalho, no local da universidade, não vou ser mais descolado, tentar entender. Nunca tente fazer isso. Por quê? Porque a devassidão leva a devassidão, a loucura leva a loucura. E Nabal aqui, ele está no momento de um banquete, ou seja, ele tinha como ser generoso com Davi, mas ele não quis ser generoso com Davi, porque o banquete diz que era banquete como se fosse de um rei, e Nabal está embriagado, em devassidão. Abigail, uma mulher sábia, não vai falar nada com Nabal naquela noite. Dia seguinte, Abigail chega para Nabal e conta para ele tudo que havia sido feito. Então agora é a hora de Deus agir, e Deus age. Romanos diz que de Deus é a vingança. E aí Deus age, e quando ele age, pela narrativa, Deus dá ali um infarto a Nabal. Só que algo curioso, que como explicar isso? Estava tentando pesquisar, até encontrei dificuldades para conseguir relacionar uma coisa a outra. De repente quem entende de medicina saiba até explicar isso melhor. Porque ele teve um infarto, mas ao mesmo tempo ele teve uma catalepsia. No texto original está dito que ele ficou como pedra, mas ainda estava vivo. Foi um infarto com catalepsia e ele ficou numa situação deplorável por 10 dias. E após 10 dias, ele veio a óbito. Quando ele veio a óbito, Davi então reconhece que o Senhor o deteve para fazer o mal. Não foi Abigail, não foram os servos, mas foi Deus que agiu. Aleluia. Quando nós nos submetemos a Deus, não somos nós que estamos fazendo alguma coisa, estamos sendo apenas instrumentos nas mãos de Deus. Davi reconhece: não foi Abigail que me deteve, quem me deteve foi o Senhor que usou Abigail. E o texto conclui, e aqui eu concluo também, dizendo que Davi então se casa com Abigail. Como assim se casa com Abigail? Essa era uma bênção para Abigail, uma vez que ela se tornou viúva em Israel. Para nós que estudamos um pouquinho sobre viúva, os irmãos sabem muito bem que a viúva em Israel ficava numa situação muito complicada. A sua propriedade ficava em risco constante. Davi, ao se casar com ela, protegeu Abigail. Abigail estava protegida agora. Estava protegida pelo mando de Davi, que posteriormente, então ele se coroa, ele é coroado rei de Israel. E aqui eu termino com a última aplicação. Uma vez que nós nos arrependemos dos nossos pecados, nos humilhamos diante de Deus, Deus não apenas quer nos responder as nossas orações nessa noite,
Mas esse Deus, Ele quer declarar-se o nosso noivo nessa noite. Não é apenas aquele Deus que faz, não é apenas o Deus que responde, não é apenas o Deus que abençoa. O nosso Deus também, o Senhor Jesus Cristo, Ele quer ser o nosso noivo nessa noite. Essa mensagem pode se levantar, por gentileza. Eu quero concluir aqui com esse convite que não pode se terminar sem fazer. O Senhor Jesus hoje Ele quer ser o seu noivo, te proteger, te cobrir com o manto dEle, te guardar. Aleluia, não quer apenas ser aquele que te abençoa com coisas materiais ou com coisas dessa terra, não. Ele quer, aleluia, ter um relacionamento verdadeiro contigo. Quer caminhar contigo em meio a essas lutas, quer guerrear contigo as suas lutas. Mas nessa noite você precisa se entregar ao Senhor Jesus, como Abigail lá nessa história, ela se entregou a Davi. Há alguém aqui nessa noite que ainda não aceitou Jesus, e nessa noite quer se entregar ao Senhor? Se houver alguém, pode levantar a mão. Nós vamos fazer uma oração por você aqui nessa noite.